Então, no começo de tudo, mais uma vez, nosso prota vai de link na bio por conta da vontade de alguns deuses. Então esse mesmo deus invoca ele numa floresta em outro mundo e ele acaba se assustando com esse deus andando pro lado e achando um cadáver morto. E assim ele abre seu status, achando que isso poderia funcionar e realmente funciona. Ele se questiona se ali é realmente um Isekai. Mas olhando sua barra de status, Kenneth, de 38 anos, se pergunta cadê seu HP e MP, pois aquela barra de status está estranha, pois só tem Shangri-La, sua caixa de itens e a lixeira. E ele não tem habilidades ou magia. E olhando pro lado ele vê aquele cadáver e acha estranho. Então ele clica nesse tal de Shangri-La, notando que é o site que ele usa para fazer compras online. E também vê a funcionalidade da caixa de itens, notando que basicamente pode colocar as coisas ali, botar na lixeira ou recuperar as coisas que estão por perto, pensando que isso é bastante útil. E ele, ficando feliz com essa descoberta, acaba lembrando que precisa comer, fazendo compras, mas na hora de pagar ele nota que o saldo é insuficiente, então ele tem a opção de depositar algum dinheiro ali. Ele pensa que isso devia ser óbvio, mas ele não tem nada consigo, até que então ele olha pro lado e vê que aquele cadáver tem bastante coisa com ele ainda, então coloca tudo à venda, conseguindo uma boa quantidade de dinheiro e também enterra o cadáver em homenagem e também por respeito a ele. E assim, com parte daquele dinheiro, ele compra uma bike de montanha, fora botas de trabalho e uma toalha esportiva e pensa que as coisas só vão piorar. E nisso ele aproveita para comprar uma bússola para se achar e também compra um binóculo para poder enxergar um pouco mais longe. E como ele sabe que não dá para viver somente naquela floresta, ele pensa que precisa achar um assentamento e ganhar dinheiro por lá. Mas no meio do caminho ele continua parando, comprando coisas, comprando comida, usando o dinheiro que ele ganhou para comprar mais coisas e revende por um preço ainda maior. E ele tem um plano perfeito enquanto se alimenta para se manter vivo até achar a civilização. Mas fazendo comida e lançando aquele cheiro bom por toda a floresta, com certeza as coisas não iam bem. E assim lobos aparecem perto dele e ele fica desesperado, pensando que precisa achar alguma coisa para afugentar eles. Então ele pega sinalizadores que soltam fumaça e afastam os lobos, mas ele sente que aquilo não vai ser o suficiente. Então compra o estilingue junto com bilhas de ferro e lança em cima dos monstros até que eles saiam dali. E assim, vendo que tem uma chance, ele pega sua bicicleta e sai correndo a toda, até cair dormindo. E na manhã seguinte, ele acorda na beirada do fim da floresta. E vendo que dali ele consegue ter uma boa visão, ele compra uma escada e utiliza seu monóculo para ver aonde está e se acha alguma coisa. E assim ele acaba achando uma carruagem enquanto observa todo aquele local. E nisso ele se apressa rapidamente por dentro do mato até chegar na estrada, mas quando ele sai do mato, ele quase é atropelado pelo cavalo. E o garoto que está em cima da carruagem fala com ele, e ele fica surpreso que ele esteja falando japonês. Afinal, ele vai conseguir se comunicar. E nisso o garoto nota que ele tá bastante molhado, perguntando se ele quer uma carona até a próxima cidade. E ele fica naquela, mas o garoto fala que não vai lhe cobrar, falando que é logo ali, e fala pra ele que seu nome é Fuyo, um comerciante, mostrando para ele uma varinha que está em sua mão. E nisso Kennedy se apresenta pra eles também, e ele apresenta a Dahlia, uma barda que está junto com ele. Então ele pergunta o que o prota está indo fazer naquela cidade, e ele fala que vai tentar fazer negócios, mas Fuyo nota que ele não tem nenhuma bagagem consigo, e se questiona se ele por acaso é daqueles que tem uma caixa de itens. E com a reação do prota, ele acaba notando que acertou em cheio. E enquanto eles continuam a viagem, a barda se sente inspirada e começa a cantar uma música em relação ao prota, falando que ele veio de longe e vai tentar sua vida naquela cidade que é onde a sua aventura começa. E chegando na cidade, Fuyo pede ajuda de Kennedy para tirar as coisas da carroça, então pede desculpas por fazer ele ajudar, mas nisso ele fala que ele lhe ajudou bastante, entregando para ele um saquinho com algo dentro. E quando Fuyo olha aquilo, ele percebe que é pimenta preta, mas nisso ele fecha rapidamente e pede para Kennedy tomar cuidado, pois uma companhia da cidade tem o monopólio de todas as especiarias, e fala para ele tomar cuidado caso queira vender algo tão perigoso, mas ele fala que se for uma negociação pessoal ele vai lhe pagar, mas Kennedy fala que isso é um presente. Porém Fuyo fala que eles, comerciantes, adoram comprar coisas baratas, mas nunca aceitam nada de graça, então ele insiste em pagar Kennedy, lhe dando um pouco de dinheiro, e Kennedy entende muito bem ele, pois não há nada mais caro do que algo de graça, e assim eles se despedem. E enquanto Kennedy faz a conversão, ele nota que aquela pimenta é muito cara, então anda pela cidade até que ele chega em um restaurante, o qual a atendente fala que é o melhor restaurante de Dahlia, e ela questiona se ele tá ali pra uma refeição ou vai se hospedar, e ele rapidamente fala que vai se hospedar, e ela fala pra ele que é uma moeda de cobre por hospedagem e uma moeda quadrada de prata pequena para ter 2 refeições, e ele fala que vai querer apenas hospedagem, mas ela fala que o pagamento é adiantado e pede para ela escrever seu nome, porém ele não sabe a língua daquele país, e explica isso pra ela. Ela nota que ele tá com roupas estranhas, perguntando o que ele está fazendo ali, e ele fala que veio fazer negócios, mas ela fala que a guilda dos mercadores não vai lhe cadastrar se ele não souber ler ou escrever ou multiplicar, mas ele fala que sabe, porém não na língua daquele país, e ela testa ele fazendo uma conta de vezes muito simples, e ele responde isso tranquilamente, e ela realmente nota que ele sabe multiplicar. E nisso ela pergunta o nome dele e explica pra ele como se escreve no idioma daquele país, e se apresenta como Azalea. Então Kennedy, vendo toda a boa vontade da garota, pergunta se ela poderia lhe ensinar a ler e escrever na língua daquele país,
país, falando que lhe dá doces como presente, e ela rapidamente é comprada pelos doces que ele lhe dá, pois ela acha eles muito docinhos, ficando toda boba, e fala que é um doce que não tem no reino de Cadain. E ela fala que com o doce daquele ela se sente uma nobre, e se pergunta se eles vão tirar aquilo dela, se perguntando o que deve fazer. Então ele vai direto ao ponto, e após uma longa sessão de estudos, já está de noite. E ele pensa que a linguagem daquele mundo é bem simples, usando algo parecido com katakana. E nessa, a garota vai se deitar toda à vontade, falando com Kennedy que ele já sabe ler e escrever, olhando pra ele com um olhar bem doce, e fala que ao que parece ele vai sair bem como comerciante, e fala que acha melhor se candidatar logo para ser a sua amante. Mas ele fala que é melhor ele evitar um velho como ele, pois ele tem idade para ser o pai dela. Porém, o olhar dela não parece ter se dado por vencido, e nisso ele acaba desenhando ela num papel, e ela diz não acreditar que vai ganhar um retrato seu. Então ela fala que tá ganhando coisa demais dele, e assim vai chegando perto demais e acaba jogando o prota na cama. E o que acontece depois disso, meu filho? Isso daí é em outro site. Então ele vai pra guilda e faz o seu registro, mas a taxa de inscrição são 1 prata e são 50 mil a menos, e isso com certeza dói no bolso dele. Então ele tem a ideia de pagar em parcelas e ela deixa, então traz aquela varinha parecida com a de Fuyou e diz para sempre deixar em um lugar visível quando estiver fazendo negócios. Então ele dá uma volta pela cidade, notando todos os preços das coisas por ali, e vê que as coisas não têm uma qualidade tão boa, e uma garota vendendo frutas chama ele, ele pega um pouco de cada, se questionando que frutas são essas. E nisso ele coloca elas na caixa de itens e vê o nome daquilo, e volta pra Azaleia, e ela fala que aquilo é uma rinca, falando que são doces e ela ama, e ela também questiona se ele conseguiu se inscrever na guilda. Ele mostra a varinha pra ela, notando que ele conseguiu, então ele fala que não tem problema ter um começo discreto, botando ela num cordão pra usar no seu pescoço. E nisso ele acaba dormindo enquanto faz seus planos, e na manhã seguinte ele começa seu trabalho de marcenaria e cria uma barraquinha usando madeira, e Azaleia, olhando aquilo, fica totalmente encantada com o que ele tá fazendo. E nisso ele começa a comprar coisas para colocar na sua barraca e vai montando ela, até que ele pega pregadores para poder segurar os lencinhos. Então ela pergunta se aquilo são pregadores de roupa, dizendo que quer alguns, falando que naquele mundo também tem pregadores, mas eles são apenas 2 palitos com um elástico na ponta, então isso faz com que não sejam bons o bastante, se quebrem bastante facilmente. E ele começa a perguntar se aquilo vai gerar lucro, e vai até a praça, sentando lá de uma senhorinha que deixa ele se acomodar, e ela fica surpresa por ele puxar a sua barraca tão facilmente, e ela vai dar uma olhada comprando alguns pregadores dele, pois ela gostou bastante. E assim, enquanto eles ficam ali vendendo, algumas pessoas param e compram bastante pregadores, até que chega um cara e fica interessado em uma das facas dele, pois ela tem um fio muito bom, mas ele questiona se ele não tem algo um pouco maior, e ele puxa uma katana pra ele, e ele nota que aquilo é muito bom, mas tenta vender pra ele por 1 ouro, e ele acha que aquilo é muito caro, mas a qualidade faz valer a pena. Enquanto ele tá nessa, pensando que deve ter cobrado demais, uma garota chega, quase lambendo a cara do prota, cheirando ele, e ele se assusta, e assim ele nota que são pessoas do povo fera, e um deles acaba subindo na barraca, notando que o pano de cima dela é muito bom, pedindo pra comprar aquilo. Então ele pensa que não pode vender, mas nota que pode comprar outro pano daquele, e acaba aceitando fazer negócio, mas então eles pedem 4, e ele faz um preço até que amigável, porém eles pensam que não tem moedas de cobre, só tem moeda de prata, e o prota dá até que uma solução pra eles, falando que ele pode devolver moedas de bronze como troco, e eles acham que estão sendo enrolados, mas aquele cara da katana fala que o que ele disse está certo, e assim eles aceitam comprar e vão embora tranquilamente, felizes com a sua compra. E voltando pra hospedaria, ele paga a Azaleia por mais 5 noites, e ela fica surpresa que ele tenha lucrado. E enquanto isso, uma nobre vê aqueles pregadores que a sua empregada comprou, se perguntando se ela comprou aquilo por um preço tão baixo, e manda ela comprar mais da próxima vez, e fala que o lema da sua companhia é sempre fechar negócio quando vê uma boa oportunidade. Enquanto isso, o prota tá tomando banho e pensa em comprar um barril para poder aquecer a água, e já em seu quarto, enquanto ele come curry mais uma vez, ele se pergunta como esse Shangri-La realmente funciona, pois não parece ser algo que deveria existir. Ele se questiona se algum tipo de habilidade, como desculpas de um deus por ter lhe matado, mas pensa que não tem como ele descobrir. Enquanto isso, uma garota que aparentemente está abandonada na floresta acaba pegando um pássaro, matando ele, e à noite ela consegue comer, mas nisso pessoas aparecem procurando ela, e ela apaga aquilo pensando que um dia quer conseguir encher seu bucho de comida. E ao se instalar na nova cidade, Kenneth decide vender alguma das joias mais conhecidas de seu antigo mundo. Afinal, mesmo ele não possuindo diamantes ou quartzo em seu estoque, ele acredita que zircônio e vidro lapidado ainda sejam bem valiosos naquele mundo. E de repente, aquela mesma empregada do dia anterior vai até ele para comprar prendedores de roupa. Mas assim que a garota pede 100 unidades, Kenneth fica espantado. Afinal, tudo isso daria 20 moedas de cobre. Então a empregada, notando a surpresa dele, faz questão de mostrar o dinheiro para deixá-lo menos desconfiado. E enquanto ele separa os pregadores, a empregada confere as joias que ele tem no estoque e pergunta se uma das joias é feita de diamante. Nisso, Kenneth informa que, na verdade, aquele colar é feito de vidro polido. Então a empregada leva os 100 pregadores e deixa a joia de vidro lapidado separada para ir buscar em outro momento. E já à tarde, Kenneth volta a ser abordado
abordado por aquele grupo de povo pera do dia anterior. Então ele deduz que eles queiram reclamar de algo, e de repente ele toma um susto ao ver Miley se aproximando demais dele. Nisso a garota o cheira e nota que ele possui cheiro de especiarias, como ela já estava desconfiando. E quanto ao povo fera, eles finalmente revelam o motivo de terem ido até ali. No caso, eles querem comprar algumas especiarias de Kennedy. E ao ver Kennedy sendo pressionada pelo grupo, aquela senhora amiga dele parte em sua defesa, dizendo que Kennedy não poderá agir de forma tão despretensiosa. Caso contrário, ele acabará na mira de Bacopa, o sindicato das especiarias. E ao ver isso, o grupo dos Meows entende a complexidade da situação, mas mesmo assim pede para Kennedy dar um jeito de fechar esse negócio com eles. E quanto ao resto das pessoas ao redor, eles continuam mandando o grupo fera parar de pedir o impossível ao Kennedy. Afinal, ele já tem a sua vida para se preocupar, e se opor ao Bacopa é um problema, mas que não trará nenhum benefício para ele. Ao pensar um pouco mais, Kennedy nota que mesmo não podendo vender as especiarias para o grupo, não há nenhuma regra que proíba de vender comida que foram preparadas com essas mesmas especiarias. E fazendo as coisas dessa forma, ele não terá problema com o sindicato de especiarias e a galerinha dos Meows poderá desfrutar da especiaria dele. Dito isso, eles vão para a beira de um rio e começam a preparar a comida. Nisso, aquela senhora adiante se dispõe a ajudar Kennedy com o preparo dela, mas no meio do processo ela nota que os vegetais têm uma cor um tanto diferente. Então Kennedy informa que aqueles vegetais vieram de uma terra estrangeira, porém ele a tranquiliza, dizendo que aqueles vegetais continuam sendo tão bons quanto os que ela planta por ali. E assim que a comida fica pronta, todo mundo vai à loucura com o sabor da comida que foi feita com aquela tal especiaria dele, e de repente todos os Meows começam a pensar que cairia muito bem uma bebidinha ali, pois aquela comida realmente seria uma boa companhia para algo alcoólico. Então, ao ver eles passando um pouco do ponto, a senhora manda eles se controlarem, mas enquanto a partida, Kennedy segue mimando o grupo, oferecendo Sochu para eles, que tem 25% de teor alcoólico. E embora ele esteja dando um verdadeiro banquete ao grupo, Kennedy pede que em troca eles não contem nada a ninguém sobre aquele banquete. Nisso, Miley e os outros prometem que ficarão de boca fechada, afinal, eles entendem o problema que aquilo poderia causar caso se espalhe por aí. Enquanto isso, o senhor ao lado de Kennedy pergunta se ele não estaria sendo generoso demais com aquele povo. Nisso, ele diz que não vê nada de errado em se desprender da realidade ao menos por um tempo, pois isso faz bem a todos. E enquanto eles conversam, Miley vai até ele pedindo por mais bebida. E após eles já estarem no grau, todo mundo pula na água e Miley pula assim o seu top. E depois ele começa a secar ela. E assim todos eles vão dormir embaixo daquele céu estrelado. Mas no meio da noite ela se esgueira embaixo do cobertor dele e resolve dormir com o Prota. E no dia seguinte, ao voltar para a hospedaria em que alugou seu quarto, Kennedy é abordado pelo recepcionista que pergunta o porquê dele ter dormido fora, mesmo tendo pagado pela hospedaria. Nisso, Kennedy explica que acabou passando a noite com um grupo dos povo fera. Porém, a garota fala que se ele queria dormir com alguém, ele poderia ter dormido com ela, mas ele tenta falar que não é isso. Porém, ela vai até ele, simplesmente tira um pouco do pelo de Miley da blusa dele e vai embora. E com esse fora, ele fica pensando que ela talvez lhe odeie a partir de agora, mas ele pensa que a vida tranquila que ele quer naquele mundo não precisa de uma mulher nela, então ele tá bem tranquilo quanto a isso. Eu voltar pro trabalho, ele é abordado pela empregada diante, a qual a chefe dela chama por Margaret, e assim que o Prota vê aquela mulher, ele fica babando nela, mas logo se lembra do que Margaret foi fazer ali e entrega a joia de vidro lapidado pra ela. Nisso, Margaret pega a joia e mostra pra sua chefe, que por sua vez fica sem acreditar que a joia é feita apenas de vidro, já que o material é muito bem polido. E ela então fica desconfiada e pergunta se a joia realmente não é feita de diamante. Nisso, Kennedy reafirma o que havia dito antes, deixando claro que aquele colar é feito de vidro polido. E no meio da interação dos dois, a garota se apresenta como Primula, a filha da companhia mercantil Malo. Em seguida, ela pede para Kennedy ir até a sua empresa para conhecer o pai dela. E ao ouvir que ela é filha de Malo, a senhora ao lado descreve Primula e seu pai como grande comerciante de Dália, além de serem pessoas honradas e de muito caráter. E ao ver que terá benefício ao se aproximar dos donos das grandes empresas, Kennedy decide ir com ela. E no caminho, ele comenta que é a primeira vez que viaja em uma carruagem tão chique. Mas ao ouvir isso, Primula dá risada e diz que os nobres costumam ter carruagens ainda mais luxuosas, algo que tá longe de ser da realidade dela. E durante a conversa, Margaret entrega os pregadores a ele, e Primula diz que pediu para um artesão tentar recriar os pregadores do Kennedy. Porém, o resultado não foi muito favorável, afinal o artesão não conseguiu recriar a parte de metal. Nisso, Kennedy explica que é necessário uma tecnologia avançada para fazer o item, e assim que eles chegam ao local determinado, Kennedy é recebido por Malo, que diz possuir uma caixa de itens igual a dele, e fala que graças a essa habilidade, Malo conseguiu fazer com que a sua empresa crescesse até esse ponto. E ao jogarem papo fora, Kennedy decide ir direto ao ponto, perguntando qual é o assunto que eles querem tratar com ele. Nisso, Malo diz que quer tê-lo como fornecedor da companhia mercantil dele. Porém, Kennedy pergunta por que ele não compra a mercadoria dele de forma mais barata e revendem depois mais caro. Mas ao ouvir isso, Malo diz que seus rivais poderiam simplesmente fazer o mesmo, comprando os produtos de Kennedy e revendendo eles por um preço melhor. Portanto, Malo diz que quer ter Kennedy como seu fornecedor exclusivo, pois fazendo
escolher dessa forma, não teria como seus rivais se intrometerem, já que Kennedy só venderia as joias para ele. Dito tudo isso, Marlon faz a sua proposta, fechando 50% dos lucros para ele e os outros 50% para Kennedy. E assim eles fecham o negócio. E já com o primeiro item, eles começam faturando 1 milhão de ienes. E ao passar o tempo, Kennedy finalmente começa a compreender o valor das moedas daquele mundo. Em uma das negociações, Primola decide comprar algumas joias dele por 10 moedas de ouro, o que vale 2 milhões de ienes. E em pouco tempo, Kennedy já estava com um saldo no Shangri-La que passava de 8 dígitos. E agora que ele já tinha o dinheiro suficiente, ele decide começar a colocar em prática o seu plano de viver uma vida tranquila. No caso, ele vai pro meio do mato com o intuito de montar a sua base lá e viver sua vida tranquila. E após fazer um desmatamento danado para a construção da sua base, Kennedy nota que precisará dar um jeito de limpar a área. Então ele simplesmente ativa sua caixa de itens no intuito de armazenar as árvores por lá. Mas ao tentar colocar isso em prática, as árvores continuam no mesmo lugar. Nisso, Kennedy entende que as árvores são muito grandes para caber na sua item box. Então ele simplesmente usa a serra elétrica para cortá-la em pedaços menores. E assim ele consegue colocar todas elas lá dentro. E feito isso, ele descobre que a sua caixa de itens consegue guardar coisas de até 10 metros, o que por sua vez o permite guardar a maioria das coisas que ele quer. E ao olhar ao redor, Kennedy nota que ainda há trabalho para ser feito, porém ele decide deixar o restante para outro dia. E ao amanhecer, ele já acorda pegando firme no trabalho, escavando o entorno do toco das árvores para conseguir retirar a base do chão. Mas conforme ele vai fazendo esse trabalho totalmente cansativo, Kennedy simplesmente joga a ferramenta pro alto, muito puto, e diz que não pretende continuar com aquele trabalho manual até o fim. Ao invés disso, ele compra uma retroescavadeira para auxiliar no seu trabalho, o deixando mais leve. E embora o brinquedo tenha custado 1.200.000 ienes, Kennedy acredita que o investimento valerá a pena, pois trabalhar com uma pá irá deixá-lo extremamente cansado. Ao tentar usar a retroescavadeira, Kennedy se lembra que precisa comprar gasolina ou diesel para fazer aquilo funcionar. Mas assim que ele confere os itens à venda no Shangri-La, Kennedy descobre que a loja não vende gasolina e nem querosene. Porém, ao procurar mais um pouco, ele encontra um óleo de lamparina e nota que pode usar isso como combustível. Isso, embora o item seja extremamente caro, mas como ele não tem opção, Kennedy faz a compra mesmo assim. E após cair a noite, ele decide tomar banho no rio ao lado, até que de repente ele nota o seu braço todo machucado devido à picada dos insetos da floresta. Nisso, Kennedy se lembra do conselho que recebeu da recepcionista da hospedaria. No caso, ela sugeriu que ele comprasse uma pedra mágica repelente de insetos. E no dia seguinte, Kennedy segue o conselho dela e vai até uma loja de ferramentas para comprar a pedra mágica. E assim que fica cara a cara com o atendente, ele se impressiona ao ver que se trata de um mago, mas segue com seu propósito inicial, pedindo por uma pedra mágica repelente de insetos. E após deixar a loja, Kennedy se encontra com aquela senhora adiante, e juntos eles veem um cartaz de procurado pertencente a um bandido chamado Chaga. E durante a noite, esse mesmo bandido tomba uma carruagem cheia de escravos e sorri para uma criança escravizada com um olhar assustador no rosto. E no dia seguinte, Kennedy volta ao seu trabalho com o auxílio da retroescavadeira, e no processo, ele começa a se empolgar com a potência da máquina e grita aos céus que irá construir uma cabana de madeira naquela área, tudo pelo bem da sua vida pacífica que ele tanto almeja naquele mundo. E nisso, Kennedy volta na casa do mercador, tentando oferecer açúcar e sal na negociação com o nobre, mas nisso Kennedy erra a escolha dos produtos, pois ainda que esses dois itens sejam valiosos, o reino tem direitos exclusivos sobre esses dois itens, portanto o pai de Primola não pode comprá-los para revender. E ao ouvir isso, Kennedy se decepciona, pois estava certo de que conseguiria altos lucros vendendo açúcar e sal aos nobres. Nisso, Kennedy apela para outros itens e recebe 15 moedas de ouro ao final da negociação. E ao voltar para aquela mesma floresta adiante, Kennedy nota que já tem saldo suficiente para comprar uma cabana de madeira. E ao ver que a cabana custa apenas 1.700.000 ienes, Kennedy fica surpreso com quão barata a cabana está saindo. Mas assim que a compra, a cabana cai próxima a ele toda desmontada. Nisso, Kennedy finalmente descobre o motivo do preço barato. No caso, ele terá que montá-la por conta própria. E ele então pega o manual da cabana para ver como se deve montá-la e descobre que não há grandes suportes ou vigas no telhado, o que faz dela uma cabana muito básica. E ao ler tudo isso, Kennedy fica levemente decepcionado, mas engole a frustração. Afinal, agora ele já gastou o dinheiro e é tarde demais para arrependimentos. Nisso, Kennedy passa a tarde toda construindo a cabana e já no outro dia, ele recebe a ajuda de alguns homens-feras, pois eles querem retribuir a comida que Kennedy deu a eles naquele outro dia. Em pouco menos de um mês, eles finalizam a construção da cabana e Kennedy atribui tudo isso à ajuda deles, pois se não fosse pelos homens-feras, ele certamente levaria a vida toda para montar a cabana. E bem, ao passar um mês, Kennedy finaliza os pequenos detalhes da cabana, incluindo uma banheira com direito a água quente. Nisso, Kennedy explica que para enchê-la, ele precisou apenas encher os tanques de gasolina com a água do rio, e assim ele finalmente pôde ter o seu primeiro banho desde que chegou àquele mundo. Portanto, Kennedy acredita que está no auge da vida tranquila que ele almejava. No dia seguinte, ele volta a se encontrar com a Azalea, recepcionista da hospedaria, e diz a ela que finalmente conseguiu construir um lugar para ficar. Então, ele agradece pelo tempo que passou na hospedaria dela e simplesmente vai embora. Pô, achei vacilo isso daqui. A garota ficou meio triste, tá ligado? Ela tinha se apegado. Dito isso, ele volta pra cabana e decide sair
sair pela floresta, tirando algumas fotos das flores que encontra no caminho, até que de repente ele é surpreendido por tiros de flecha que quase o acertam. Nisso, Kenneth ouve o diálogo dos arqueiros. No caso, eles estão preocupados com a presença dele por ali, já que ele é um cara um tanto exótico. E quanto ao Kenneth, ele revida os ataques dos arqueiros na mesma moeda, mas no meio do confronto, ele vê um gato gigante agonizando no chão com uma flecha em seu corpo. Então, Kenneth tenta se aproximar do animal para ajudá-lo, mas o gato o encara como uma ameaça e começa a agir de forma hostil. E como forma de se proteger, Kenneth coloca vários acessórios em volta do seu corpo para evitar que o gato o machuque. Em seguida, ele arranca a flecha e limpa a ferida do animal, utilizando um soro que ele compra em Shangri-La. E após fazer alguns tratamentos no animal, Kenneth continua preocupado com ele, pois não tem certeza se será o suficiente para garantir que ele sobreviva. Nisso, ele tem a ideia de armazená-lo em sua caixa de itens, mas logo se lembra que não é possível armazenar uma criatura viva. Portanto, ele compra um carrinho de mão para levar o gato para a cabana dele. E ao ver que o gato está imóvel, Kenneth fica ainda mais preocupado, acreditando que ele não terá jeito. E para piorar as coisas, ele acredita que nem deve existir veterinários naquele mundo. No entanto, Kenneth se lembra da possibilidade de existir magia de cura. Então ele leva o gato até aquele mago diante e pergunta se tem como curá-lo. Mas antes de respondê-lo, o mago dá os parabéns ao Kenneth. Afinal, aquele gato que ele encontrou é na verdade um lince e pode ter a sua pele vendida por uma grande quantia, já que são animais muito raros. E no caminho de volta para casa, ele encontra Miali e volta com ela para casa. E a garota nota todo o empenho de Kenneth em curar o animal e pergunta se ele é médico, porém Kenneth diz que não. No caso, ele apenas sabe os primeiros socorros básicos. E ao ouvir isso, a garota diz estar feliz pelo fato dele ser uma pessoa gentil e que se importa com o próximo. Portanto, ela o agradece em nome do lince. E ele então caça alguns pássaros para fazer um churrasco. E após comerem, a garota decide passar a noite com Kenneth na casa dele. Porém, ele a lembra do trabalho dela, mas a garota diz que está mais preocupada com o lince do que qualquer coisa. Então Kenneth diz que além dela precisar trabalhar, há outro problema que a impede de dormir ali com ele. No caso, Kenneth tem apenas uma cama, porém a garota dá a ideia deles dormirem juntos. Então eles realmente o fazem. E passados alguns dias, o lince finalmente estava começando a se recuperar melhor. E quanto a Kenneth, ele segue trabalhando na plantação, mas se lembrar que precisará ir até o rio buscar água, Kenneth já começa a ficar com preguiça. E ele então tem a ideia de cavar um poço, fazendo com que a água do rio chegue até ele sem que Kenneth precise ficar indo buscar água toda hora. E um determinado dia, a Lindsay já começa o dia pulando em cima de Kenneth, mostrando estar totalmente curado. Nisso, ele pede para abrir a porta e assim Kenneth o faz, devolvendo o animal à natureza. E seguindo com o dia, Kenneth decide começar a cavar o poço. E passado-se uma semana desde o início do serviço, ele finalmente termina o poço e assim consegue ter água a todo momento, sem depender de estar indo direto ao rio. E de repente, Primula vai até ele, o que o deixa surpreso. Nisso, ela diz que ficou preocupada com ele, já que Kenneth parou de abrir a loja. E ao notar a escavadeira ao lado da casa, Primula pergunta o que é aquilo, então Kenneth disfarça, dizendo que aquele é um servo que ele obteve com a magia familiar. E ao ouvir que ele também é capaz de usar magia, ela fica impressionada, porém Kenneth a manda manter esse segredo. E ao perceber a hora, ele nota que tá quase na hora dos portões da cidade se fecharem, então ele deduz que a garota estivesse pensando em ficar na casa dele. E ela, por sua vez, aceita dormir na cabana com ele, ainda que ele tenha apenas uma cama, mas ela fala que já tá acostumada a dormir próximo de várias pessoas ao longo de suas viagens de compras. E ao cair à noite, Primula vai tomar banho na banheira dele, mas durante o banho, ela chama Kenneth, que prontamente a responde, mas de longe. Nisso, ela pede para ele ir em direção a ela, afinal, ela tem medo de ficar sozinha na floresta. E ao ouvir isso, Kenneth sugere que ela tome banho em um momento mais oportuno, porém Primula lembra do lema da companhia mercantil Malo para ter loucos, que se baseia em nunca deixar uma oportunidade passar, afinal, essa mesma oportunidade pode nunca aparecer novamente. Então Kenneth pergunta o que ela faria se ele fosse uma pessoa má, e ela por sua vez diz que não teria como ele ser alguém de má índole, já que ele ofereceu comida aos Homens-Fera, e até mesmo salvou uma lince. E bem, ao receber uma camisola para dormir, Primula fica encantada com o produto e pede para ele fornecer algumas peças, mas de início, Kenneth se recusa, dizendo que essas roupas não estão à venda, mas com muita insistência dela, ele acaba cedendo e promete vender algumas peças limitadas para ela. E ao ver todos os outros itens que ele possui em sua casa, Primula diz que ele certamente poderia chegar ao patamar de maior comerciante do reino de Cadan, porém Kenneth deixa claro que não almeja objetivos tão grandes quanto esse, até porque atrair a atenção dos nobres só lhe trará problemas. No caso, ele quer apenas ganhar o suficiente para ter uma vida confortável. E ao ouvir isso, Primula se responsabiliza por nunca mencionar o nome dele enquanto estiverem negociando. E de repente, no meio da conversa, Kenneth finaliza o desenho que estava fazendo dela e a presenteia com a sua arte. E isso, com certeza, faz a garota ficar toda felizinha. Eu tô começando a achar que esse artista talvez gere alguns envolvimentos carnais, porque esse cara já vai ganhar a segunda desse mesmo jeito. E durante aquela noite, Chaga recebe um novo trabalho, enquanto está com aquela garota que fugia dele. E já em outro dia, Kenneth se dirige até a cidade com Primula, e no caminho, ele já começa a se desesperar, pois acredita que precisará dar uma boa desculpa para justificar o porquê de Primula ter dormido em sua casa. Mas assim que fica cara a cara com o pai dela, ele se surpreende ao ver que Malo não ficou nem um pouco bravo com ele, e deduz que o nobre deva confiar bastante nele. E bem, ao seguirem com as negociações, Kenneth apresenta as camisolas da noite anterior, e ao conferi-las, Malo nota que as roupas de fato são feitas com tecido muito incomum. E além das camisolas, Kenneth
Kent apresenta um outro kit, um kit de batalha, e diz que com aquelas roupas as garotas poderão fisgar o coração até do homem mais puritano. Mas ao ver aquele item, Mallow coloca a mão no rosto com vergonha. Nisso Kent nota que passou um pouco do ponto com essa brincadeira e decide guardar a roupa, mas Prímola fica bastante decepcionada com ele estando a escondendo, e no meio da negociação, Margaret entra na sala para levar os livros contábeis como seu chefe havia pedido. E ao seguirem com a conversa, Prímola comenta sobre a banheira da casa de Kent, e isso desperta o interesse de Mallow, que pede para Kent lhe apresentar esse equipamento. Nisso eles vão para o lado de fora, mas antes de conversarem sobre a banheira, Mallow mostra para Kent um novo produto que está se espalhando pelo Império. No caso, é uma bomba de água de jarro, e ao ver aquele item tão característico do seu mundo, Kent deduz que haja outra pessoa do seu mundo vivendo naquele mesmo Isekai que ele. E ao ver que a banheira já não será mais útil quanto aquela bomba de jarro, Kent desenha uma bicicleta e apresenta para ele, dizendo ser um meio de transporte. Mas ao ver a bicicleta, Mallow acha o desenho engraçado e diz que Kent deve estar brincando com ele. E bem, passado seu tempo, Kent nota que Prímola passou a frequentar a casa dele com mais frequência. Enquanto conversam, ela demonstra interesse naquela roupa sexy que ele mostrou naquele dia. Dito isso, ela revela que quer usar a roupa com ele, porém Kent diz que ela deveria ter mais autoestima e ir atrás de garotos mais novos do que ele. Nisso, Prímola insiste nele, então Kent pede para ela esperar até ele tomar uma decisão, pois isso daí precisa ser pensado. Então ela negocia com ele, pedindo para ao menos dormir na mesma cama que ele naquela noite, e ele acaba deixando. E já no dia seguinte, Kent é abordado por Nospal, aquele cavaleiro que comprou outra espada com ele. Ele vai até lá investigar Kent, já que ele passou a ser mais comentado recentemente. E assim que vê o painel solar, Nospal pergunta o que é aquilo. Nisso, Kent diz que aquele item é relacionado à magia, portanto, ele não pode falar muito. E ao invés disso, Kent pede para ele manter aquilo em segredo. Em seguida, presenteia o cavaleiro com um aço como forma de comprar o silêncio dele. Em troca do aço, Nospal conta para ele sobre um outro mago que também está fazendo um certo sucesso no reino, e diz que a mais nova criação dele é um molho delicioso chamado maionese. E ao ouvir isso, Kent finalmente tem a certeza de que há alguém do mesmo mundo que ele naquele Isekai. E passado-se um mês, Kent segue com seu trabalho de mercador pela cidade, até que de repente ele nota uma movimentação estranha próxima e decide ir ao local para ver o que aconteceu. Então ele descobre que a caravana de Mallow foi atacada e Prímola foi sequestrada. Nisso, Mallow implora para um aventureiro ir resgatar a filha dele, porém o jovem lembra que Prímola foi sequestrada pelos capangas de Chaga, portanto, ele não está apto para participar de uma missão perigosa como essa. Nisso, Mallow segue implorando pela ajuda de alguém e deixa claro que pagará a quantia que eles quiserem, afinal, os bandidos levaram todos os produtos da companhia mercantil Mallow, que resulta em um enorme prejuízo para a empresa. Enquanto isso, Prímola é jogada em uma cela, então ela pergunta o que os sujeitos pretendem fazer. Nisso, Chaga se aproxima de Prímola e diz que um nobre irá cuidar dela. E voltando ao Kent, Mallow se apoia nele como a sua última esperança e pede para que ele vá resgatar a sua filha a qualquer custo, pois ele está disposto a pagar a quantidade que ele pedia. E ao se lembrar de Prímola, Kent se compadece da situação de Mallow e promete que irá resgatá-la, mas logo ao dizer isso, ele nota que acabou sendo imprudente de novo, pois ao prometer isso a Mallow, Kent se sente no dever de cumprir o que disse, embora ele não tenha a menor experiência em combate de verdade. E mesmo sendo fraco, Kent se lembra que Prímola está em apuros, portanto, ele precisa dar um jeito nessa situação de qualquer maneira. Nisso, Kent pede para Mallow lhe fornecer os recursos necessários para que ele possa dar início aos preparativos da missão. E após receber uma bolsa de dinheiro, Kent estuda o seu oponente e descobre que a base de Chaga fica nas ruínas de um antigo castelo, e ele está a oeste de Dahlia. No caso, o local fica a 50 km de distância de onde eles estão agora. Então Kent decide comprar um caminhão de pequeno porte para chegar mais rápido ao local, e feito isso, ele sobe em cima do caminhão e diz que está disposto a levar qualquer aventureiro forte que queira lutar ao seu lado. E para enxergar ainda mais os candidatos, Kent informa que há uma recompensa gigantesca pela cabeça de Chaga, portanto, essa é a oportunidade que eles terão de enriquecer mais rapidamente. E embora Kent tente transparecer confiança, todos ao redor o veem apenas como um novato falando algo que não sabe, afinal, ninguém ali está disposto a bater de frente contra Chaga, até que de repente, aquela lince de antes vai até Kent e se coloca como voluntário para a missão. Nisso, Miala e os Homens-Fera também vão ao local para prestar apoio ao Kent, pois eles sentem que eles estão lhe devendo pelo jantar do outro dia. E ao receber o apoio deles, Kent arma todos e no meio da multidão, Nospal se dirige até ele e diz que também irá se juntar à missão. Além disso, Nospal lembra que Kent havia lhe pedido para ele não explanar a sua capacidade de soltar magias, porém o próprio Kent foi e revelou ao público essa habilidade, o que deixou o cavaleiro sem entender nada. Então Kent explica que apenas ficou desesperado com a situação de Prímola e por isso não teve tempo de se preparar em um local mais isolado. E durante a conversa, o cavaleiro apresenta ao Kent a espada que fez com o aço que ele havia lhe dado, e como Chaga será o primeiro inimigo a ser desafiado com a sua nova espada, Nospal fica levemente emocionado com isso e diz que irá desfazer a sua espada com o sangue de Chaga e seu exército. E ao ouvir isso, Kent sente uma aura um tanto assustadora vendo o cavaleiro. E bem, após isso, o mago da loja de ferramentas se aproxima deles e pede para ir também. No entanto, Kent sente que
que aquela missão será muito perigosa para um senhor de idade. Eu ver Kent o subestimando, o mago diz que costumava ser um aventureiro quando era jovem. E além disso, ele também prova o que diz lançando um feitiço contra o chão e promete que será muito útil na batalha, ainda que já esteja aposentado. De repente, a Nama se dispõe a ir para a missão também e diz que irá cuidar da alimentação de todos, mas vendo a preocupação de Kent, ela deixa claro que fugirá do local se notar o perigo se aproximando. E após colocar a Nama no caminhão, Kent pergunta se mais algum voluntário quer ir. Então todos deixam o local, porém Malo diz que quer ir à missão junto com todos. Nisso, Kent sugere que ele volte para casa e cuide de seus ferimentos enquanto espera o retorno de Prímula. Dito isso, ele vai até a guilda para pegar o trabalho de derrotar Chaga, o que deixa a recepcionista toda desacreditada. Afinal, o sujeito em questão possui um enorme valor por sua cabeça. Enquanto eles partem ao serviço, os cidadãos veem aquilo e suspeitam que Kent e os outros tenham, na verdade, pego o dinheiro da missão e fugido do local. Sendo assim, eles partem da cidade com enorme desprezo em suas costas. E embora o inimigo de fato seja muito poderoso para eles enfrentarem, Kent diz que um homem de verdade deve lutar até mesmo tendo a possibilidade de perder o combate. Enquanto isso, aquela garotinha vai até a cela de Prímula levar um pão para ela. Eu ver que aquela garota também é uma prisioneira como ela, Prímula tenta acalmá-la, dizendo que logo mais o resgate dela chegará. Nisso, a escrava pergunta se ele está falando de um resgate divino, e Prímula, por sua vez, diz que sim. E ao cair à tarde, Kent e os outros param no meio da estrada para comer, e após a refeição, eles se sentam para elaborar uma estratégia. Então, Miailey começa a andar pela floresta próxima do castelo de Chagas, até que de repente, Kent fala com ela através do rádio, fazendo ela tomar um susto, já que nunca viu um aparelho como aquele. Nisso, o velhote diz ao Kent que nem mesmo os magos do Império possuem itens tão diferenciados como aquele rádio. Então, Kent pede pro velhote fingir que não viu esse item com ele, para evitar que os rumores sobre ele se espalhem. Dito isso, Kent deixa a Nama para trás e diz que se eles e os outros não retornarem até um dia, ela terá que avisar a guilda que a missão de resgate da Prímula falhou. Ao cair à noite, Miailey segue próximo ao castelo e relata que as paredes têm torres de vigia com guardas, porém todos eles estão aparentemente bêbados. Nisso, Kent pede para ela conferir as pessoas no interior do castelo. Ao fazer isso, Miailey relata que eles também aparentam estarem bêbados a julgar pela voz. Ao saber disso, Kent nota que essa é a melhor hora para invadir o castelo, mas antes, um dos Homens-Fera entrega uma noz para Kent. E assim que ele morde ela, Kent fica mais louco que o Batman, e mesmo estando prestes a enfrentar um inimigo de alto nível, ele não consegue parar de rir. Eita, que deram um bagulhinho pra ele ficar feliz, né? Isso daí, se a Permit para com um negócio desse, não vai dar bom. Então ele vai ao castelo de Chagas com tudo, sem se preocupar com o perigo iminente. Enquanto isso, alguns guardas notam a aproximação do caminhão e confundem a luz do farol com algum inimigo que esteja se aproximando. Mas antes que eles pudessem fazer qualquer coisa para se protegerem, o velhote mago atinge a entrada do castelo com Explosion, simplesmente invocando a Megumin e abrindo passagem através de destroços. E com isso, Kent consegue seguir adentrando no local com o caminhão. Em uma memória daquela tarde, Kent se lembra do momento em que estava organizando suas estratégias. No caso, ele havia combinado com todos para atacarem quando os homens estivessem bêbados e se divertindo. Afinal, atacar nesse momento seria mais eficaz do que fazer isso enquanto eles estiverem dormindo, pois dessa forma eles teriam uma enorme vantagem, já que os homens não estariam raciocinando tão bem devido à bebida. E já dentro do castelo, Kent pede para o velhote continuar atacando os homens com sua magia, porém o velho diz que não é capaz de disparar feitiços tão fortes em sequência. E de repente, os Homens-Fera começam a atacar os guardas do castelo de Chaga. Nisso, os homens se preparam para o combate e prometem não deixá-los sair vivo dali. E quanto a Norus Paul, ele saca sua espada nova e começa a atacar os guardas muito facilmente, dando auxílio aos Homens-Fera. E ao ver o cavaleiro e os Homens-Fera lutando tão bem, Kent fica espantado com tamanha habilidade. Então, um dos guardas aproveita esse momento de distração dele e tenta atacá-lo, porém o gato salva Kent a tempo, matando o guarda atrás dele antes que pudesse feri-lo. E com isso, uma nova leva de guardas começa a aproximar. Então Kent pega sua escavadeira e ajuda no combate, atropelando os guardas. Nisso, um dos homens pede para eles pouparem suas vidas, porém Kent o lembra que já é tarde demais para arrependimentos, afinal, eles só sairão dali quando tiverem Prímula em sua posse. E com isso, ele taca a escavadeira numa parede e abre um buraco no local. E com isso, ele descobre o local onde alguns reféns estão escondidos. E assim que eu ver aquela garotinha de antes, confunde Kent com um deus, já que Prímula havia dito que a sua ajuda seria divina. E quando o Kent, ele olha o local e não encontra o Prímula em lugar algum, mas de repente o próprio Chaga dirige a palavra a ele. Ao virar o rosto, Kent vê Prímula em sua posse, enquanto ele ameaça ela com a faca. Nisso, Kent o manda liberar Prímula, mas ao invés disso, Chaga diz que ele deve abaixar suas armas, caso contrário ele matará a refém. De repente, ele rasga as roupas de Prímula, mostrando estar mais agressivo que o normal. E nisso, Kent compra um laser e começa a aproximá-lo da perna de Chaga. Em seguida, ele diz a Miailey que irá cegá-lo momentaneamente com um laser, portanto, ela deve aproveitar esse breve momento para derrotá-lo com seu arco. Ao aproximar o laser dos olhos de Chaga, Kent consegue fazer ele ceder. Nisso, Miailey segue com o plano, acertando a flecha no peito dele. E assim que Prímula se afasta do perigo, Miailey aproveita lançando mais uma flecha
flash finalizando ele com uma na cabeça. E com isso, a missão de salvar Prímula é finalizada por completo. Após isso, Kent pede pra ela cuidar daquela garota e usar uma tesoura pra cortar o cabelo dela. E ao pegar aquele novo item que ela nunca tinha visto, Prímula se empolga um pouco, pulando nas costas dele, deixando a toalha cair. Em seguida, ela pergunta se Malo poderá vender aquele item em sua empresa. Afinal, o lema da companhia mercantil é sempre aproveitar os melhores itens quando os encontrar. E ao ver que ela continua pensando em negócios mesmo estando naquela situação, Kent nota que ela realmente nasceu pra trabalhar com isso. Enquanto ela abraça Kent, uma outra garota lembra que não é muito decente abraçar um homem quando tá sem nada. Eu vi isso, Prímula nota que acabou se empolgando um pouco e saiu correndo. E após a garotinha sair do banho, Kent vai até ela e ao conversarem um pouco mais, ele descobre que ela se chama Anemone. E além disso, Anemone entrega uma carta a eles de um certo nobre, que no caso é a pessoa que estava por trás do sequestro de Prímula. E bem, após tudo se resolver, Kenneth e os outros passam a noite por ali mesmo e se preparam para partir de volta a Dahlia no dia seguinte. Se o pai da Prímula não pedir pra ele casar com ela agora, eu sou maluco. Então deixa o like e se inscreve que com certeza eu trago a próxima parte pra vocês. E vejo vocês no próximo vídeo. Fui!